Então, essa é a pergunta. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Para falar sobre isso, eu vou ter que contar duas historinhas para vocês, se vocês me permitem. O TED permitiu, então. Começa quando eu era bailarino, fraturo o meu ombro e a única coisa que eu sabia fazer na época era dançar. Não podia mais dançar profissionalmente, então fui dançar com as crianças. Quando fui trabalhar como professor de dança para crianças, me encantei. Fiquei capturado pela forma particular e peculiar que as crianças interpelam o mundo, que as crianças perguntam sobre o mundo. E por conta disso, resolvi ficar com elas e estou até hoje. Depois de algum tempo como professor de dança, fui ser professor de uma turma de crianças de 3 anos, uma turma referência. A gente chama de professor referência. E sendo professor dessas crianças, por algum tempo fui continuando me perguntando a respeito sobre a docência, entendendo algumas coisas, porque afinal de contas já tinha sido aluno e já estava estudando a respeito. Depois de algum tempo, me chamam para ser coordenador de escola. E aí começa a minha questão com os bebês. Na época, bebês para mim era alguma coisa bonitinha que eu passava de vez em quando nas salas e dizia: olha que lindinhos. Só que sendo coordenador, isso já não era mais suficiente. E aí eu tive que entender a respeito. Foi um ano difícil, porque eu não sabia muito a respeito dos bebês, mas fui perseguindo para tentar entender. Não fiquei contente sendo só coordenador e resolvi ser professor de bebês. Vocês imaginam o que é ser professor de bebês? Vocês se imaginam dando aula para bebês? A questão é exatamente essa. Toda a gramática que a gente tem sobre ser professor não cabe para os bebês. Eu não sabia disso. E fui ser professor de bebês e fui fazer aquilo que eu sabia fazer, que dava certo com as crianças maiores. Então, no meu primeiro dia, com uma turma de 12 bebês, de 4 meses a 14 meses, sentei e fui contar uma história. Pedi para auxiliar me ajudar a pôr os bebês próximos, e quando eu começo a contar a história, os bebês me olham, olham para o livro e se escapam. Menos aqueles que não conseguiam se deslocar e, bem, tiveram que ficar ali por perto, né? Eu repeti algumas vezes e a coisa continua não dando certo. Aquele dia eu entendi que tudo que eu sabia sobre ser professor não servia para ser professor de bebês. Bom, eu continuei a investigar sobre isso e foi o que me mobilizou a entrar no mestrado e fazer essa pergunta. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? A questão é que eu me deparo com uma literatura que vai falar o que fazer com os bebês. E a minha pergunta era outra, era o que os bebês fazem no berçário. Começo a fazer uma investigação sobre isso, e aí aqui está a segunda história, que é a história do Carlos. Aliás, antes da história do Carlos tem a história do Caio. E aí eu vou pedir para vocês licença para contar a segunda história. Eu vou acompanhar então 9 bebês no princípio, no meu mestrado, bebês de 6 a 14 meses, com 2 adultos estáveis, 2 professores estáveis com esses bebês, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Estou acompanhando eles para entender aquilo que eu chamei do que os bebês fazem nos espaços vazios. Espaços que têm o frescor da vida, no meu entendimento. Que são espaços em que o adulto não está interpelando, intervindo de forma direta. Ou não está dizendo, faça assim. Eu queria saber o que os bebês fariam, sem que um adulto dissesse, faça assim. Fui investigar, então, esses bebês. Fui acompanhar esses 9 bebês. Descobri, aliás, acompanhando esses 9 bebês, que um deles, de mais ou menos 13 meses, era um dos mais idosos do grupo, não quis participar da pesquisa. E obviamente que ele não me disse isso dizendo, olha, Paulo, eu não vou assinar o termo de consentimento informado, mas ele me falou de outras formas, e aí começa uma pista interessante. A gente tem que se especializar numa linguagem que não é a da palavra para lidar com bebês. Talvez por eu ter sido bailarino me ajudou, porque eu lido com a linguagem corporal dos bebês, e é isso que me conecta a eles. Bom, descobri que esse bebê não queria participar, e dos 9 ficam 8. Estava olhando o que os bebês faziam sem a intervenção direta do adulto. A Neide, a professora, personagem importante, passou um final de semana preparando uma caixa para os bebês descobrirem o celofane. A caixa era uma caixa grande, com material corrugado, com um papelão corrugado, e dentro dela tinha celofane. A ideia era que os bebês achassem o celofane
para olhar o sol, para ver a incidência de luz. E acreditem, isso é o máximo para os bebês que estão chegando ao mundo, que estão vivendo a pedagogia dos começos. O que a Neide fez? A Neide bota a caixa no meio da sala, os bebês estão brincando, e ela começa a puxar eles para brincar com a caixa. Ela faz o mesmo que eu fiz quando quis contar a história. E aqui tem um ponto importante sobre ser professor de bebês. A gente não supõe que eles têm agência. A gente não supõe que eles querem, que eles desejam, e que eles não querem, e que eles não desejam. E aí o que a gente faz? Atropela, coloniza os bebês. A Neide pegou, reuniu todos eles que estavam fazendo alguma coisa pela sala, felizes, concentrados, compenetrados, e puxa para fazer o que ela queria. Os bebês olham para a caixa, olham para a Neide e se escapam. Menos o Caio. O Caio é um bebê bem novo que ainda não se desloca, e por isso ele não se escapa da caixa. Só que o Caio tem um papel super importante nessa história. Isso vai se repetindo, a Neide vai ficando muito tensa, porque, por azar dela, eu estou lá fazendo a pesquisa exatamente nesse dia. Isso vai se repetindo, a Neide tenta de tudo, inclusive uma voz mais sedutora. Olha, o que a prof trouxe? O que será que tem aqui? Os bebês não se rendem, a coisa continua ficando cada vez mais tensa. Até que um certo momento, e até hoje eu realmente penso sobre isso, eu acho que os bebês se compadecem a Neide. Porque afinal de contas ela era muito legal com eles. E ela é uma pessoa muito incrível. E eles devem pensar, bom, o Paulo está aqui pesquisando, vamos ajudar a prof, ela é legal. E aí eles param finalmente ao redor da caixa. Mas eles não chegam no celofane. Quando eles param finalmente ao redor da caixa, o Lucas, que é um outro bebê de aproximadamente uns 10 meses, olha para o que o Caio estava fazendo lá o tempo inteiro. Porque lembrem, o Caio não saiu de lá, né? E aí ele se dá conta que o Caio estava o tempo inteiro futucando com o dedo um papelão corrugado. E sem nenhuma palavra, o Lucas se dá conta disso. E mimetiza o Caio. O Caio se dá conta que o Lucas percebeu o que ele estava fazendo. E sorri como quem quer dizer, viu, vocês estavam por aí passeando e eu estava aqui tirando o maior som. Que besteira é essa? Fiquem aqui. E os dois começam um diálogo sem nenhuma palavra. Os dois continuam. Mas lembrem, não acham o celofane. E a atenção da Neide é quando é que eles vão achar o celofane. Nessa altura do campeonato, já muito preocupada de que eles se dispersassem novamente, ela vai lá e acaba com a surpresa e puxa o celofane e diz, olha, o que tem aqui? E aí os bebês olham o celofane e finalmente atendem ao fetiche adulto. Encontrar o celofane. Aí ela me olha e diz, ok, agora deu certo. Quando nós vamos olhar para as imagens que eu fiquei fazendo durante esse tempo da pesquisa, a gente se dá conta de coisas importantes sobre a construção da docência, de como a gente estava atropelando os bebês, e primeiro negando que eles estavam fazendo alguma coisa antes da caixa de celofane. E segundo, o que tinha de tão importante para que todos tivessem que descobrir a caixa de celofane da mesma forma, ao mesmo tempo. Porque esse é não só o fetiche do professor de berçário, esse é o fetiche de todo professor, que todos aprendam da mesma forma, da mesma maneira, ao mesmo tempo. Isso nos deu o que pensar, e aí vem a história do Carlos. O Carlos é o oposto do Caio, o Carlos é o idoso da turma, ele tem 16 meses. Vejam que é o velho, né? E ele sendo mais velho, ele começou a caminhar recentemente. Como alguém que começou a caminhar recentemente, ele quer descobrir o mundo. Ele quer investigar o mundo por um outro horizonte, que não é mais deitado. E aí começa essa história. O Carlos, nós preparamos uma sessão, porque nós começamos a nos fazer perguntas. Nós preparamos uma sessão com materiais do uso cotidiano, da vida cotidiana. Cones, panelas, rolos, colheres. Porque, de um lado, a teoria a respeito dos bebês nos mostra como esses materiais dão o que pensar, dão o que fazer. Por um outro lado, se alguém aqui é pai ou mãe, sabe que quando um bebê começa a engatinhar, o primeiro lugar que ele vai atacar em casa é a pia, é a cozinha, são as panelas. Isso é um dado para a gente pensar. Por que eles se interessam mais por uma panela do que por um super, hiper brinquedo?
Na pesquisa, a gente tem se dado conta de algumas questões interessantes. Diz uma autora alemã que é uma forma da gente pertencer à cultura, quando a gente começa a dominar esses usos dos objetos da nossa cultura. Pois bem, preparamos uma sessão para que as crianças investigassem a materialidade. O Carlos estava lá na janela olhando para fora, é como alguém que diz: eu conheço esse parque, eu estou desbravando ele e vocês estão me deixando aqui dentro. Mas ok, vamos tirar proveito disso. E aí ele vai investigar o material e encontra um rolo de papel e começa a testar na janela, tira, coloca, tira, coloca. Quando ele faz isso, e faz isso repetidamente, acontece que em um determinado momento esse cano tranca. E o Carlos olha para trás como quem quer dizer para mim e para a Neide: e aí, vocês não vão fazer nada? Trancou o meu cano. Só que o trancar o cano do Carlos é como a fórmula de Bhaskara na 7ª série. Se o professor vai lá e faz para o aluno, acaba com a possibilidade dele pensar a respeito. A Neide, essa altura do campeonato, já muito sacada sobre ser professora de bebês, ela encoraja ele. Ela diz: Carlos, o que aconteceu? O que você vai fazer? Ela recupera isso que nós perdemos, que é supor que o bebê tem agência, que ele pode fazer o que nesse momento pode ser necessário para resolver o seu grande problema. O cano trancou. O Carlos tenta, até que ele destrava o cano. E aí ele descobre uma grande coisa, que as coisas passam pela janela. E a partir daí, ele começa a jogar tudo pela janela. Não é só o Carlos que repete o que ele descobre. Minha mãe, por exemplo, quando ela descobriu uma receita de bolo, a gente ia comer aquele bolo por um mês. Porque ela ia fazer esse bolo repetidamente até ela apreender e ser dela aquele bolo. Era o que o Carlos estava fazendo. Foi testando, até que ele jogou uma colher de pau e a colher de pau ficou presa na janela. E ele se dá conta que ela fica presa. Não só se dá conta, como resolve empurrar ela. E aí ele descobre a segunda coisa, que as coisas podem passar e as coisas podem ficar presas. Continua a sua pesquisa, se passam 20 minutos e o Carlos está ali jogando coisas para fora. Tinha muita coisa. Tá? Aí ele joga uma lata. A lata faz barulho e ele descobre uma terceira coisa. As coisas podem passar pela janela, as coisas podem ficar presas e as coisas podem fazer barulho. O grande mistério dele foi quando ele jogou uma esponja, a esponja passou, não ficou presa, mas não fez barulho. Aonde está a esponja? Até hoje ele deve se perguntar sobre isso. Foi indo, se passam 30 ou 40 minutos e ele vai testar, ver se o banco passa. Testa de um jeito, testa do outro, e descobre uma quarta coisa, que tem coisas que não vão passar pela janela. Essa história do Carlos nos fez entender uma coisa muito importante, que os bebês desejam, que os bebês têm intenção, que os bebês querem, e que, portanto, quando a gente chega e morde a bochecha dele e belisca, opa lá, eles não gostam disso. Quando a gente vai por trás da fralda deles e bota a mão gelada para ver se tem alguma coisa, eles não gostam disso. Então, o que isso que nós aprendemos com os bebês, que eles têm agência, que eles gostam, que eles não gostam, que eles sentem e que eles pensam, é algo que eu diria para vocês que nós podemos pensar sobre toda e qualquer sala de aula do presente. Obrigado.